Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, continuando aqui o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata da lei do amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11 do Evangelho. E falar desse capítulo bem nesse mês de dezembro, né? Tudo a ver, porque a lei do amor, se nós temos um vislumbre do que seja o amor, né? Um vislumbre porque, de fato, conforme a gente vai estudando os evangelhos e fazendo a leitura do ensino que os espíritos superiores trazem com muita clareza para a gente percebe que nós ainda não sabemos amar, né? Tal qual da forma como Jesus veio nos ensinar, nós ainda estamos engatinhando, né? Ainda falta bastante para a gente compreender de verdade, vivenciar mais, né, ali o significado dessa palavra que, como a gente vai ler aqui, estremeceu tudo, né, quando Jesus a pronunciou. Então, nós ainda estamos ensaiando para aprender a amar, né? E é graças a Jesus, Ele é o nosso mestre, é Ele que vai nos ensinar, Ele tem nos ensinado e é com Ele que nós vamos continuar nesse nosso aprendizado, né? Até que na prática, no exercício sucessivo aí das nossas encarnações, a gente vá se aperfeiçoando e vá aprendendo cada vez mais a amar, deixando cada vez mais os instintos, as sensações de lado, até que a gente consiga de fato compreender, vivenciar e sublimar os sentimentos coroando, né, o desenvolvimento dos nossos sentimentos com o amor, esse amor pleno, né, esse amor sublime que Jesus tem por nós e vem para nos ensinar. Então, esse mês, que é o mês de dezembro, que é o mês que a gente comemora a data de aniversário aqui na Terra, né, de Jesus, a maior homenagem, claro que a gente sempre vai prestar as homenagens com as boas leituras, com, enfim, né, mas a maior homenagem que a gente deveria começar a dar maior importância é a homenagem de praticar, vivenciar um pouco mais essa lei do amor, fazer as boas obras, né? Então, que a gente faça essas reflexões aí, né, para esse final de ano, para esse mês e para os próximos anos, né? Todo se fecha um ciclo, mas se inicia outro. Então que a gente inicie um novo ciclo com essas disposições mais claras e firmes dentro da gente, né? Então, começando aqui a leitura desse capítulo maravilhoso, é um capítulo que, né, amar o Evangelho inteiro, todo ele tudo pautado em Jesus, mas esse aqui que fala do amor, da lei do amor, ele como é que eu não sei nem qual a palavra que a gente pode utilizar, porque ele é o perfeito, é o capítulo perfeito para falar de Jesus nessa época, né? Porque só Jesus aqui no nosso planeta sabe amar dessa forma, né, e vem nos ensinar. Muitos outros já têm uma capacidade de amor muito mais dilatada. Esses da Pleiade dele, né, de Jesus, têm uma capacidade muito mais dilatada. A gente tem vários exemplos de outros que estão muito à nossa frente, né, e que já estão mais próximos aí da compreensão dessa lição do amor do Cristo, né? Então vamos lá. Olha, então aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, temos aqui duas instruções dos Espíritos, uma de Lázaro, né, e a outra de Fénelon, falando sobre a lei do amor. A gente vai fazer um compilado aqui, né, ler alguns trechinhos, algumas partes, porque a gente tem pouco tempo, né, para a gente continuar lendo aqui alguma coisa a respeito de Maria, falando aqui do nascimento de Jesus, né, nesse livrinho que a gente tem visto aí nas últimas semanas. Olha, o amor resume toda a doutrina de Jesus,
Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Quer dizer, quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente progride, né? Quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais a gente ama, mais a gente aprende a amar, né? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento, né? Então, o amor é o requinte, e ele até coloca, né, que é um sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E o amor, quando a gente tiver essa compreensão um pouco mais dilatada, né, o que vai acontecer? Vai extinguir as misérias sociais. Mais para frente, Lázaro diz assim, olha, feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem a do corpo, né? Então aqui até me recordo de algumas palestras do Divaldo que ele fala tanto do amor, né? E a nossa obrigação é amar, mesmo que não nos amem, porque quem não nos ama, o problema é da pessoa, ela vai ter que. Nós nos responsabilizamos por nós, não nos responsabilizamos perante Deus, ninguém se responsabiliza por ninguém, né? A gente não, nós não nos responsabilizamos nem pelos nossos filhos no sentido assim dos erros que, a não ser que o erro que eles venham cometer tenha a ver com a nossa negligência, com a nossa falta de assumir o nosso compromisso, né, como pais ali. Mas individualmente, cada um vai responder por si perante Deus. Então, a minha obrigação é eu desenvolver a semente do amor, o germe do amor dentro de mim. Eu não tenho que fazer, me preocupar, porque eu não vou conseguir, é impossível eu tentar fazer isso dentro do outro. Eu tenho que dar, no caso dos filhos, né? Eu tenho que dar bons exemplos para que meus filhos, me vendo, se interessem eles por si só em querer me copiar e também desenvolver, por sua vez, o amor em seus corações. Mas eu não posso chegar para Deus e penhorar a minha palavra. Olha, meu filho vai desenvolver a lei do amor. Não, isso é íntimo, é individual com cada um. Então, a nossa obrigação é amar, independentemente se os outros nos amam ou não, né? E lembrando mais uma vez, o Divaldo fala, amar, o Divaldo fala que acho que é a Joana de Ângeles que ensina isso para ele, né? Amar até doer, né? Muito forte. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Então Jesus, quando falou de amor, foi uma revolução, né? A gente, quando pega aí qualquer biografia de Jesus, qualquer livro de história, quando passa ali, né, falando na parte de Jesus, da tarefa, do que ele fez, da revolução, mas uma revolução armada, de luta, não, quando fala revolução, revolução de costumes e de ideias, porque quando ele vem falar de amor, de igualdade, ele estremeceu as bases ali de uma sociedade que estava muito corrompida, né? E olha, então Jesus pronunciou essa palavra. E aqui para frente, Lázaro diz, olha, o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. A segunda palavra. Então, a primeira palavra, amor. A segunda palavra do alfabeto divino, qual é? Olha, reencarnação. Essa é a segunda palavra. Então, por que a reencarnação? Porque, gente, é através da reencarnação que a gente vai conseguir aprender e desenvolver a lei do amor. Numa única existência seria impossível a gente conseguir sair, olha, veja como a gente leu aqui no começo, sair dos instintos, das sensações, chegar nos sentimentos e sublimar, chegar no suprassumo dos sentimentos, que é o amor. Uma encarnação não seria possível passar por
por uma evolução tão intensa, tão grande assim, né? Seria necessário realmente, a segunda palavra que vem fazer com que a gente consiga compreender o que é amar e praticar o que é amar, é só mesmo através das reencarnações, né? Então, olha aqui, ó. Então a reencarnação vence a morte, né? E mais lá para frente, Fénelon também vai falar, olha, o amor, Fénelon, outro espírito superior aqui da Pleiade de Jesus. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então todo mundo já nasce com a capacidade de amar. Todo mundo, e ele mais para frente vai falar, olha, o homem mais abjeto, o mais vil de vileza, de maldade, de crueldade, né? O mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de todas as vicissitudes. Ou seja, por pior que a pessoa seja, por mais cruel que ela seja, por mais distante, digamos assim, de bons propósitos que ela esteja, ela tem alguma afeição por alguém ou por alguma coisa, né? Ou por alguém ou por alguma coisa. Tem alguma coisa que toca no coração dessa pessoa, de todos os seres humanos. O que é isso daí? Essa é a centelha desse fogo sagrado, que é o amor, né? É um ensaio para esses que estão nessa condição. Vamos supor que a pessoa ainda não consiga sentir um afeto, nem por um ser humano, que seja por um objeto, que seja, sei lá, por um animal, por sei lá o que, qualquer coisa, né? E esse afeto que se sente por esse objeto já é um ensaio que mais para frente, é como a gente acabou de ler, que isso vai com o tempo, com as diversas reencarnações, né? Esse espírito ele vai aprendendo, seja através mesmo do amor, ou provavelmente, não sabemos, né? Mas aqui para a condição de mundo de provas e expiações, talvez provavelmente pela dor, nós vamos acabando aperfeiçoando e desenvolvendo esse amor, né? Pelos nossos semelhantes, como deve ser. Então, olha, então esses que amam coisas, amam animais, amam títulos, amam poder, amam outras coisas, né? E não semelhantes. Então, segundo Fénelon aqui, olha, eles rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe, né? Qual é o germe? É essa centelha, esse fogo sagrado que acabamos de ler no início. Isso não tem como apagar, é um fogo que não se apaga. Pelo contrário, com o tempo ele só vai acendendo cada vez mais, né? Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe ao círculo estreito dos parentes ou dos amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Então, tem pessoas que realmente usam como argumento contra a reencarnação, porque tem um apego, na verdade não amam ainda, tem apego, né? A meia dúzia de pessoas que vêm ali mais próximas, que não conseguem expandir isso daí. E quando pensa que quando tem que reencarnar, né? Muitas vezes, talvez não volte ali no meio dessa meia dúzia com que está acostumado, talvez vá reencarnar, né? Muito provavelmente vamos reencarnar com outros ali que também já fizeram parte da nossa existência em algum momento. Então, pelo egoísmo, a pessoa repugna a ideia da reencarnação, né? Porque ainda está muito apegado num grupinho muito pequeno, não consegue expandir, né? A gente viu aqui que, olha, a gente leu logo no começo, né?
que quanto mais se eleva, quanto mais se progride, mais se ama. Então, quanto mais a gente evolui a nossa condição espiritual, essa nossa capacidade de amar, ela vai se ampliando de uma maneira tal que a gente vai amando mais, mais e mais, independentemente de laços de consanguinidade, independente de casta, independente se torce pelo mesmo time que a gente, se é da mesma nacionalidade que a nossa, se é do mesma família que a nossa, se é do mesmo sangue, enfim, né? A prova que a gente tem desses espíritos que já tem uma condição mais dilatada de amar, a gente tem exemplares desses aí. Eu vou citar dois. Chico Xavier, né? E o outro é o Divaldo, que está aqui entre nós ainda. São espíritos com uma capacidade tão mais dilatada de amar, se comparado com a nossa, que eles nem constituíram família, né? Pode parecer até um contrassenso, eles não casaram, né? Mas é diferente, não casaram, constituíram família, não por sentimentos mais baixos, como muitas pessoas acabam não querendo para não ter problema, né? Tem gente que não quer casar, não quer ter filho por vários e vários motivos, que em última análise seria por egoísmo, né? Não quer, mulheres que não querem estragar o corpo, pessoas jovens que não querem ter trabalho, pessoas que querem dar um destaque muito grande na carreira, tudo mais, e filho, família vai atrapalhar. Então, tem gente que escolhe, né, não constituir família por esses motivos. Então, é um motivo egoístico, tá? Esses dois exemplos que eu tô dando, que a gente está falando aqui, Chico Xavier e Divaldo, né? O Divaldo, acho que até mais, assim, se a gente, mais, sei lá, não vou falar isso, é porque, né, não vou falar isso, vou colocar os dois em pé de igualdade, que o Chico também era uma capacidade de amor fora de série. Se viessem ter família, a família ia acabar, é muito amor para estar concentrado num grupinho muito pequeno. A família seria um empecilho, talvez, para eles, entende? Eles não precisam de laço de sangue como a gente para amar. O Divaldo adotou como filhos seus, né? Como se ele tivesse gerado, né? Não gerou o corpo, mas a gente pode dizer que ele ajudou a fazer com que gerasse sentimentos enobrecedores dentro desses espíritos de mais de 600, acho que 600, mais 600, que eu não vou falar o número exato para não correr o risco de errar, mais de 600 crianças adotadas por ele, né? Adotou, são pai, ele é o pai de mais de 600 crianças, ele não precisa do sangue para amar essas crianças, ele não precisa de vínculo consanguíneo para amar. Fora as outras pessoas da obra que a Mansão do Caminho atende lá, adultos, crianças, idosos, homens, mulheres, enfim, né? Olha a capacidade de amar de um espírito desse, né? Que ainda está engatinhando, né? Assim, na hierarquia espírita, muito além da gente, né? Dos réis mortais, mas se comparado com esses grandes aqui, ainda também está engatinhando. Então veja como essa é algo que a gente não tem nem dimensão, né? Então ter essa ideia de começar a ampliar mais. Começar a ampliar mais. A gente tem que começar aprendendo a amar de verdade e irrestritamente, sim, a nossa família, para ir tentando ampliar cada vez mais e mais, e vai chegar um ponto que a gente vai aprender a amar independentemente do sangue, né, da parentela e tudo mais. Olha, e aí, olha, lembrar sempre das palavras de Jesus. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, né? Então, qual é o limite do próximo? É a família? Aceita? A nação? Não, é toda a humanidade. E aí também, né, outras palavras aqui de Jesus. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. E lá no finalzinho, o Fenelon vai se lembrar das palavras de João Evangelista, que quando lá muito velhinho, ele dizia assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? E aí Fenelon termina ele dando esse conselho: amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada
tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Então fica o convite para que a gente aprenda cada vez mais a amar, né? E para encerrar, vou fazer uma leitura aqui em 1 minuto, se der, 1 minuto, 1 minuto e meio. A passagem aqui, olha, a gente está dando sequência a esse livrinho. Maria, mãe de Jesus, está relatando aqui as passagens, né, do nascimento aqui de Jesus. Então, os magos do Oriente. Jesus nasceu em Belém da Judéia, quando reinava o rei Herodes. Alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém e diziam: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, tudo isso, né, a estrela e tudo mais, tudo isso já estava previsto lá no Velho Testamento, da forma como ia se dar, né? Tendo isso chegado aos ouvidos do rei Herodes, ele e toda a Jerusalém se perturbaram. Reunindo os príncipes, sacerdotes e escribas, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Miqueias. Está vendo? Tudo isso já estava previsto lá no Primeiro Testamento, né? No Velho Testamento. Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Então, já predizendo a chegada do Messias, de Jesus. Herodes então chamou secretamente os magos e inquiriu-os exatamente quando a estrela lhes aparecera. A seguir enviou-os a Belém, dizendo-lhes: Vão e perguntem diligentemente pelo menino, e quando o acharem, participem-me para que eu vá até lá e o adore. Mas a gente vai perceber que isso aqui era uma armadilha que ele estava preparando. Quando ouviu falar que era rei dos judeus, ele achou que era alguém que vinha tomar o trono dele, né? Então ele já queria se livrar. Era uma armadilha. Após ouvirem o rei, partiram, né, os magos. A estrela que tinham visto no Oriente ia na frente deles, até que chegando, deteve-se sobre o luar onde estava o menino. Vendo a estrela, ficaram muito imensamente alegres. Entrando no lugar, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Após o que, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram as dádivas de ouro, incenso e mirra. Tendo sido avisados em sonhos, para que não se aproximassem de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, eles ali, através da mediunidade, né, eles perceberam que as intenções de Herodes não eram boas, né, quando Herodes fala para que eles, quando voltasse, passasse e falasse aonde estava o menino. Certamente ele ia lá para matar a criança, né? Como depois ele tentou fazer isso, matando a todas as demais crianças ali, inclusive seu próprio filho. Mas aí os magos tiveram esse aviso mediúnico para que não voltassem. Então eles mudaram, não passassem por ali, né, por aquele caminho. Então eles mudaram o caminho, né? Então, gente, fica essa nossa reflexão, né, nesses dias que se aproxima o Natal. Vamos fazendo essas leituras e tentar imaginar todo o cenário como era, né? Imaginar o nosso mestre chegando, como se fosse hoje, né? Imaginar a atmosfera do planeta, como eram aqueles dias com esse espírito chegando no planeta, encarnando, né? Então, vamos ficar pensando assim, sentindo como se ele estivesse encarnando de novo, né? Agradeço a todos, desejo a todos um feliz Natal e que todos possam sentir de verdade a atmosfera natalina de como se o Cristo
do Cristo mesmo entre nós aqui, né? Vivo, redivivo entre todos nós. Agradeço a todos um Feliz Natal. Até a próxima semana. Olá, boa noite a todos. Nós estamos nas proximidades do Natal e eu vou ler alguns textos, dois textos, né? Do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, e o outro é A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, é o capítulo, iniciando com o capítulo 15 do livro A Gênese, Os Milagres do Evangelho. Superioridade da natureza de Jesus. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e efeito. Então, no capítulo anterior, que foi citado aqui, que é o capítulo 14, no item 5, nos é colocado que, sobre os fenômenos psíquicos que ocorrem devido aos fluidos espirituais, assim chamados, mas que são produzidos pela matéria mais ou menos quintessenciada, ou, falando mais claramente, é a matéria mais sutil do mundo espiritual, que produzem certos fenômenos espirituais. São fenômenos espirituais, pois depende da mente, do pensamento para produzir tais fenômenos. Continuando a leitura, a história registra outros análogos em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. Pode-se, é certo, contestar no que concerne a este ponto a veracidade da história, mas hoje eles se produzem às nossas vistas e, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. Então, neste trecho do texto, Kardec deixa claro que, se o fenômeno se repete dentro das mesmas condições, é porque há uma lei que rege esses fenômenos e há condições específicas para que o fenômeno possa ocorrer. Continuando a leitura, o princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, e, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham por força ativa da natureza. Conhecidos estes elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Então, quanto aos fenômenos psíquicos, já sabemos que dependem dos fluidos espirituais que são produzidos pela nossa mente também. Assim, criamos o ambiente em que vivemos. Por exemplo, no umbral, o pensamento daqueles que se aproximam por semelhanças vibratórias emitem vibrações que criam um ambiente do umbral. Os lugares não têm luminosidade. André Luiz, no livro Nosso Lar, relata que há plantas com galhos secos, mirrados. Já em ambientes com vibrações melhores, há luz, plantas coloridas e variadas espécies. Então, agora vamos ao item 2 do livro A Gênese. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo
um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Então, nesse parágrafo, vemos que Jesus é um espírito muitíssimo elevado, bastante evoluído, e ele é alguém que vive ligado a Deus. Como Kardec escreve, Jesus é um mensageiro direto de Deus. Portanto, é um espírito puro, dos mais evoluídos, está em permanente comunhão com Deus. Nós evoluímos a partir de seres bem primitivos. No decorrer de tempos incontáveis, chegamos ao estágio evolutivo que estamos, e outros há que já estão em graus evoluídos muito superior ao grau que atingimos aqui na Terra. E assim há diferentes graus evolutivos. Os mais evoluídos auxiliam os que estão abaixo da sabedoria deles. E assim há uma escala evolutiva. Jesus é um dos espíritos mais evoluídos, tanto que ele diz: eu e o Pai somos um só. Está em João, no capítulo 10, versículo 30. Ou seja, Jesus está em constante ligação com Deus. Ele o compreende e se conjuga em pensamentos e sentimentos, se fazendo transmissor das verdades divinas. Ele é o transmissor das leis de Deus para nós, pois ele as compreende e pratica, crendo e ensinando não só em palavras, mas em verdade, pois encarnou entre nós para sabermos que podemos sim evoluirmos como ele conseguiu evoluir. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então, ele evoluiu a ponto de estar sempre fiel às leis divinas, em todos os momentos e circunstâncias. Continuando a leitura, a superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e a do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito à que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Nesse texto,
vemos que Jesus nos disse: fazeis o mesmo que faço. Os seus discípulos também curavam os doentes, mas sabemos que certas curas eles não conseguiram em determinados momentos. Era a falta de fé, Jesus chegou a dizer. Jesus também disse aos apóstolos: vós sois deuses. Então, Kardec escreve no item 2 do capítulo 15 que o corpo de Jesus era a mesma matéria dos humanos aqui deste planeta, mas o seu espírito tinha um grau de evolução incomparável ao nosso grau evolutivo. Ele é muito elevado em relação a nós. Ele é o único entre nós que vivemos nesse planeta. Jesus disse que ele está no Pai e o Pai está nele. Portanto, Jesus nos transmite a palavra de Deus para nós conforme o nosso entendimento, mas é a palavra de Deus através de Jesus. Jesus tinha seu corpo carnal dos fluidos materiais extraídos do planeta Terra, mas usava dos fluidos mais sutis aqui existentes, devido ao seu grau evolutivo. E em decorrência disso, ele também estava mais desligado da matéria e poderia então nos ver interiormente com mais facilidade que podemos pensar. Agora nós vamos ver um item do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado por Emmanuel, no capítulo 12, A Vinda de Jesus, a Palavra Divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos Evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação, porque, se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inolvidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas em face das doutrinas imperialistas da atualidade, mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Agora vamos ver um outro item desse capítulo, que é denominado Crepúsculo de uma Civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro.
o outro item, o denominado o exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É, muitas vezes, nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. E ele fala: como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza, secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço cumpras o teu dever. Nesse exemplo, vemos que se tivermos fé, nós vamos superar todas as nossas dificuldades sem revoltas, mas sempre vivenciando o amor. Para finalizar, eu vou ler uma poesia do livro Antologia da Espiritualidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Maria Dolores. O nome da poesia é Petições de Natal. Senhor, quando criança, se surgiu Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrava de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora, ao fim da estrada, fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Boa noite a todos e boas comemorações de Natal.